Abra então a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos começar hoje uma série de mensagens sobre o capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, que eu estou chamando de Cartas de Jesus para você. Você viu aí que eu coloquei nas várias redes sociais, né? Então, hoje iniciamos Carta de Jesus para você, primeira mensagem, e vamos falar sobre promessas de felicidade. Promessas de felicidade. Bom, Apocalipse, capítulo 1. Eu não vou pregar sobre todo o capítulo 1 hoje, é só uma parte, mas eles só são 20 versículos, dá para a gente ler, não é verdade? Então vamos ler, todo mundo aí, acompanhe na sua Bíblia. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva num livro que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. E da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tantas presentes como as que estão por vir. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém. Se você for minha ovelha, membro da Igreja Batista da Prata, nos últimos 20 anos, eu sei
que você já ouviu de mim muitas mensagens sobre o livro do Apocalipse. E também já estudou comigo esse livro. Há algum tempo atrás, há uns 3 anos atrás, se eu não me engano, nós fizemos um estudo às quartas-feiras, capítulo por capítulo, versículo por versículo, dos 22 capítulos do livro do Apocalipse. Mas se você não é minha ovelha, eu vou te perguntar, você já leu o livro do Apocalipse? Ou já leu todo o livro do Apocalipse? Por que eu estou perguntando? Porque para muitos crentes, o livro de Apocalipse parece quase incompreensível. Esses crentes que evitam ler o livro do Apocalipse são talvez céticos, são descrentes também quanto às muitas interpretações fantasiosas que a turma faz por aí e acabam não entendendo nada, achando muito estranho. E aí não conseguem adaptar-se, entender as estranhas imagens do livro. Eu vou concordar com você. E você vai concordar comigo que começar a ler o Apocalipse é penetrar em um mundo estranho de anjos, demônios, cordeiros, leões, cavalos e até dragões. Até dragões aparecem no livro do Apocalipse. Selos são abertos, trombetas soam, 7 taças, né? O conteúdo de 7 taças é derramado sobre a terra. De repente, 2 monstros malignos surgem. Um emerge do mar com 10 chifres, 7 cabeças, e outro se ergue da terra com chifres, voz de dragão. Aí daqui a pouco tem trovão, tem raio, tem granizo, tem fogo, tem sangue, tem fumaça. É um negócio assim muito diferente dos outros 65 livros da Bíblia. E todo livro do Apocalipse parece, numa primeira leitura, conter uma abundância caótica de visões fatídicas, visões misteriosas. Mas veja bem, não podemos deixar de ler o livro do Apocalipse apenas por causa disso. Quer saber por quê? Porque o livro do Apocalipse declara logo no primeiro versículo do primeiro capítulo algo importantíssimo. O livro do Apocalipse afirma, declara ser uma revelação divina dada pelo próprio Deus aos seus servos. Você está com a sua Bíblia aberta aí que eu sei. Leia comigo o verso 1, me acompanha. Revelação, presta bem atenção nessa primeira palavra. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João. Agora, perceba uma outra coisa. Há uma bênção maravilhosa prometida logo no início à pessoa que lê esse livro. E a pessoa que lê em voz alta esse livro na igreja é aqueles que ouvirem. Então, se você quer ser abençoado, essa bênção maravilhosa, presta bem atenção na palavra de hoje, nas que vão seguir nas próximas quartas-feiras. Vamos ler agora o verso 3, onde está essa bênção. Olha o que diz o verso 3. Quem que não quer essa bênção do verso 3? Feliz aquele que lê as palavras desta profecia. Felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito,
porque o tempo está próximo. Meu amado, minha amada, aqui é uma promessa de felicidade aos que leem e aos que ouvem e guardam as palavras desta profecia. E veja bem, não é apenas uma promessa, não é só uma promessa para as igrejas daquela época, para os crentes daquela época, mas é uma promessa para todos os crentes de todos os tempos, de todos os lugares. É uma promessa de felicidade para mim e para você também. O livro do Apocalipse foi escrito para que as pessoas lessem e entendessem. Por isso, há promessas de felicidade. Mas por que felicidade? Porque você vai concordar comigo que não há nada mais agradável para o homem do que saber que há um futuro seguro. Olha para mim agora. Presta bem atenção no que eu vou te perguntar. Muitas vezes você não sente que o mundo vai desabar, vai desmoronar em cima da sua cabeça? É ou não é? Muitas vezes me parece que tudo não tem sentido. É meio vazio. A gente lê logo do livro de Eclesiastes. Quantas vezes você não sentiu assim durante os dias difíceis da pandemia? Todos nós, eu e você, independentes de qualquer coisa, quer tenhamos muito estudo ou muito dinheiro, todos nós temos grandes perguntas e grandes indagações. E quando encontramos respostas para essas perguntas, para essas indagações sobre o nosso futuro, objetivo e sentido para a vida e a segurança contra o medo que sentimos quando parece que a coisa está desabando tudo em cima da cabeça da gente, nós encontramos a tão procurada felicidade. Pois então, o Apocalipse é um livro destinado por Deus a providenciar felicidade e segurança para quem lê e guarda os seus ensinamentos. Então, meu amado, minha amada, o Apocalipse é um livro para você. Além disso, este último livro da Bíblia tem sido apreciado pela igreja, pelo povo de Deus através de gerações e tem trazido palavras de desafio, tem trazido consolo a milhões e milhões de crentes através dos séculos de história da igreja. Então, seríamos muito tolos em negligenciar a leitura do Apocalipse. Para prosseguirmos na compreensão das maravilhosas e poderosas mensagens, nas promessas do livro de Apocalipse que ele tem para a nossa vida, nós precisamos antes entendermos algumas poucas chaves para compreendermos o Apocalipse melhor. E nessa série de mensagens que marca, então, o retorno da nossa live das quartas-feiras, nós iremos aprender sobre os 3 primeiros capítulos do livro, em particular o 2º e o 3º, os quais contêm 7 cartas dirigidas pelo próprio Cristo ressurreto às 7 igrejas na província romana da Ásia. E perceba, meu querido, são cartas que o próprio Senhor Jesus ditou para aquelas igrejas. São cartas diferentes da que Paulo escreveu, da que o próprio João escreveu, da que Pedro escreveu, da que Tiago escreveu. Quando Paulo, Pedro, João, Tiago escreveram suas cartas, o Espírito Santo os inspirou, os revelou de uma maneira especial. Mas essas 7 cartas, meu amado, não sei se você já tentou para isso, que contém promessas de vida, promessas de segurança quanto ao nosso futuro, que nos dão felicidade, quando diz esperança quando a lemos, são cartas que o próprio Senhor Jesus ressurreto ditou para João, para aquelas igrejas, e que tem para nós, hoje em dia,
uma mensagem atual, uma mensagem necessária, uma mensagem relevante e cheia, perceba, cheia de lições abençoadoras para a nossa vida nesse mundo tão cheio de lutas, de problemas, de dias difíceis que nós vivemos e enfrentamos. Entenda agora comigo o seguinte: capítulo 1 é a introdução de todo o livro, e é ele que nós vamos aprender a mensagem de hoje, na mensagem de quarta-feira que vem. Com certeza, algumas chaves importantes para uma interpretação correta desse livro nos são dadas já no primeiro versículo. Chamei a atenção para você. Vou ler de novo. Revelação, presta atenção, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-lo conhecido aos seus servos, João. Primeira palavra do livro é a palavra grega Apocalipse. Para nós, o livro de Apocalipse tem o nome de Apocalipse, que é a primeira palavra que aparece no livro, a revelação. Se você pegar a versão em inglês, vai estar lá escrito, ao invés de Apocalipse, Revelation, que é revelação em inglês. Esta palavra, Apocalipse, não quer dizer fim do mundo. Esta palavra, Apocalipse, não quer dizer fim de todas as coisas. Essa palavra, Apocalipse, não quer dizer juízo final. A palavra Apocalipse significa revelar, descobrir, desvendar, expor. É um sentido assim, é como se... Imagina uma mesa, há algo em cima desta mesa, mas você não pode ver o que está em cima dessa mesa porque há um véu, um lençol, um cobertor, um pano tampando isso. Você sabe que existe algo em cima daquela mesa, mas não pode saber o que é porque há um pano cobrindo essa mesa. Mas quando você pega e levanta este pano e tira este pano, descobre este pano, desvenda, expõe aquilo que estava escondido pelo pano. Este é o significado da palavra grega Apocalipse, a qual toma emprestado todo o livro, mas que na versão em inglês está lá revelação. Então, meu amado, minha amada, todo livro do Apocalipse é uma revelação, é uma exposição feita por Deus das verdades que de outra forma estavam ocultas. Esta é uma chave que precisamos conhecer para entendermos e colocarmos em prática a mensagem do Apocalipse. Uma outra chave importante para entendermos é que esta revelação dada a João foi dada pelo próprio Jesus, para que ele escrevesse em um livro, e foi dirigida a 7 igrejas da província da Ásia. São elas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esta província romana da Ásia, só para você matar a sua curiosidade, ela estava localizada a oeste, na região costeira do que hoje nós temos um país chamado Turquia. E uma curiosidade, eu vou colocar aí para você, uma curiosidade dessas cidades mencionadas, é que elas formam, vocês estão vendo aí na telinha, um círculo irregular. Então, João estava aí, ó, na ilha de Patmos, da onde a primeira carta partiu, então, para a cidade de Éfeso, depois seguindo o caminho Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Então, viajando da ilha de Patmos para onde João foi exilado, a carta chegaria primeiro a Éfeso, de lá viajava para Esmirna, seguindo viagem, né, por esse caminho, até chegar ali à cidade de Laodiceia. É interessante isso. Pois bem, estas 7 igrejas da Ásia, embora sejam
históricas, elas realmente existiram. Elas também representam as igrejas locais de todas as épocas e de todas as nações que já existiram, existem e existirão. Uma terceira chave importantíssima para entendermos a mensagem do Apocalipse hoje, e que tem muito a ver com a gente hoje também, é a perseguição que foi feita à igreja no final do século I. O Apocalipse foi escrito no final do século I. O imperador romano daquela época foi um homem chamado Domiciano. Pensa num cara do mal. Pensa na personificação do Satanás. Era esse imperador Domiciano. O cara era mau. Ele promoveu uma segunda perseguição à igreja, que tinha sido iniciada 25 anos antes, primeiramente, pelo famoso imperador Nero. Nero, você já ouviu falar dele. Ele começou, era o imperador da época do Paulo, ele começou uma perseguição à igreja. Mas já havia uma grande diferença entre a perseguição que Nero promoveu para a igreja da perseguição que Domiciano promoveu para a igreja. A perseguição de Nero era uma perseguição esporádica, eventual. A perseguição de Domiciano foi sistemática, foi constante. A perseguição de Nero foi praticamente só na cidade de Roma, ao passo que a de Domiciano se espalhou por todo o Império Romano. Foi muito maior. Os cristãos que adoravam a Jesus Cristo como Senhor estavam sendo convidados a adorar o Domiciano como Senhor. A batalha ali estava apenas começando. O coração dos nossos irmãos daquela época estavam cheios de medo, de espanto, estavam sobressaltados. Alguns crentes estavam recebendo insultos pessoais. Outros crentes não podiam comprar porque não ganhavam a marca que os autorizava a comprar. Ou não podiam trabalhar. E muitos tinham perdido até a vida. Na cabeça daqueles irmãos havia a seguinte pergunta: a igreja vai sobreviver? Veja bem, irmão, se não fazemos essa pergunta hoje em dia. Poderá a igreja sobreviver às lutas, aos problemas, aos dias difíceis que estavam por vir para aquele povo e para nós? Presta bem atenção nessa chave de compreensão do Apocalipse, porque ela vai responder a muitas perguntas suas. Bem, uma outra chave para entendermos a mensagem do Apocalipse era que a perseguição não era o único perigo ao qual as igrejas da Ásia estavam expostas. Havia um outro perigo que nós também, hoje em dia, a igreja de hoje também está muito exposta. Era o perigo de combater os desvios doutrinários, as heresias. Havia naquela época, como há hoje, falsos profetas por todo lado, enganando os cristãos. Homens e mulheres imorais estavam contaminando a igreja com a sua má influência. Maus pastores, como nós vemos hoje. Havia, além disso, os padrões morais e éticos de conduta de um povo que deveria ser santo e dirigido pela palavra de Deus, estavam sendo deturpados. E aquela igreja, ao invés do povo ser como Jesus, eles estavam se deixando levar pelas novidades, pelas modas, pelas modinhas do mundo, e com isso a igreja estava sofrendo. Meus amados, essa história aí sempre existiu na igreja. O povo sendo enganado por falsos profetas, falsos pastores. A igreja deixando os costumes, as modas do mundo invadirem a igreja, tomando conta do templo, do culto, do modo de ser das pessoas. Crentes que tinham que ser santos, como Jesus, estavam se deixando levar pelo pecado, pelas novidades, e dizendo, isso não tem nada a ver,
Pois bem, estas chaves de entendimento sobre o livro do Apocalipse nos permite entender as táticas que o inimigo de nossas almas usou para enganar o povo de Deus desde o início da igreja. Presta bem atenção, nós estamos terminando a palavra, caminhando para o final. O diabo usa 3 estratégias contra a igreja de Jesus: perseguição, desvio e pecado. Perseguição, desvio e pecado. Esse é um importante aspecto que você precisa saber para entender a mensagem do Apocalipse para os dias atuais. O diabo estava em ação. Por trás da situação aparente das igrejas da Ásia, havia um conflito invisível entre Cristo e o anticristo, entre o Cordeiro e o dragão, entre a cidade santa, a Jerusalém, que é a igreja, e a grande cidade, a Babilônia, que é o mundo. A investida do diabo à igreja de Cristo foi um movimento múltiplo. Ele atacava de várias direções, como continua atacando até hoje. Ora, o ataque era físico, vindo de um imperador perseguidor e seus agentes. Ora, era intelectual, por meio de rituais falsos, de ensinos contrários à palavra de Deus. Ora, moral, por meio dos padrões éticos nada cristãos. Estas foram as 3 estratégias do diabo, simbolicamente representadas no Apocalipse como as 3 aliadas do dragão: a besta do mar, a besta da terra, o falso profeta e a prostituta. Agora perceba algo importante, meu amado, minha irmã. Em cada época da história da igreja tem sido a mesma coisa. As táticas do diabo, as táticas do inimigo das nossas almas, elas não mudam. Ao olharmos o mundo de hoje, constatamos que as mesmas coisas, as mesmas pressões, as mesmas perseguições, os mesmos problemas estão atormentando as igrejas pelo mundo todo. Se não vejamos, em várias regiões do mundo há uma grande hostilidade ao evangelho e vem acompanhada de violência física, de perseguição. Você sabe que em muitos lugares os crentes não se podem reunir, a Bíblia não pode entrar. E nesses lugares ainda são dominados por outras religiões, mas há no mundo hoje, no mundo ocidental, no nosso mundo, um movimento de alcance mundial chamado de cristofobia. Combatem claramente a mensagem do Evangelho, combatem claramente Jesus, e isso só tem aumentado. Só para ilustrar isso, eu vou passar para vocês uma notícia de 20 anos atrás. Veja bem, 20 anos atrás que eu encontrei. O Jornal de Oração da Cruzada Mundial de Literatura do 4º trimestre de 2001, ou seja, 20 anos atrás, trouxe uma nota que somente no ano 2000, mais de 160 mil pessoas, presta bem atenção, 20 anos atrás, quando nem existia a tal da cristofobia, 160 mil pessoas foram perseguidas ou martirizadas por sua fé em um ano. As agências cristãs informaram naquele ano que mais de 200 milhões de cristãos no mundo inteiro encaravam uma perseguição intensa pela sua fé em Jesus, e outros 250 milhões sofreram discriminação e tortura brutal pelo simples fato de serem crentes. Isso, meu amado, 20 anos atrás, quando nem ouvíamos falar da tal de cristofobia. Eu acredito que hoje, infelizmente, esses dados são ainda mais alarmantes e tristes. Em outros lugares, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, aqui na nossa Baixada Fluminense, a igreja está travando um combate intelectual com uma ideologia astuciosa,
capciosa, uma filosofia materialista claramente contrária aos ensinos da palavra de Deus. E esses ensinos promovem desilusões, decepções, desenganos com um pseudo, com um falso evangelho pregado por essa gente, por esses falsos mestres, por esses falsos pastores. Em outra parte, a luta está se desenrolando no campo moral, quando o mundo procura induzir a igreja a conformar-se com seus padrões pecaminosos, perversos, cruéis, amorais, contrários à pureza e à santidade que a Bíblia nos ensina a ter. Esses dias eu estava vendo uma entrevista que a pessoa que dava a entrevista se dizia cristão por várias vezes, ela citava, olha, eu sou cristão e não concordo com isso, mas ao mesmo tempo essa pessoa que dava essa entrevista, ela soltava um monte de palavrões, palavras de baixo calão. Como é que pode? Será que não tem nada a ver falar palavrão? Agora crente pode falar palavrão? E aquela pessoa que se dizia crente, tranquilamente, do mesmo modo que se dizia cristão, crente, falava palavrão. Quando nós percebemos esses pontos, essas situações de perseguição, desvio e pecado vividas pela igreja no passado e que continuam a ser vivenciadas nos dias de hoje, o livro do Apocalipse começa a tornar-se compreensível como a palavra de Deus para os seus servos, nesse contexto. O livro do Apocalipse é uma mensagem à igreja no mundo. É um chamado para que eu e você, para que nós possamos suportar a tribulação, suportar os dias difíceis, apegarmos-nos à verdade poderosa da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, resistir às adulações do diabo, aos enganos do diabo, buscarmos a santidade, pregarmos o evangelho da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e obedecer aos mandamentos de Deus. No verso 1, aparece, ou ele termina, com a seguinte expressão: as coisas que em breve devem acontecer. Esse em breve aqui, presta bem atenção, ele não está preocupado necessariamente com o tempo cronológico. Sabe que para Deus, tempo cronológico não existe. Deus é. Mas esse em breve, ele está preocupado com a certeza de que Cristo estava e está vivo e que vai cumprir o seu plano vitorioso. Então, quando você lê ali que esta revelação de Jesus Cristo, das coisas que em breve deve acontecer, meu amado, minha amada, você deve ter a plena certeza, a fé, a esperança, a convicção de que o Cristo que ditou estas palavras para João é o mesmo Cristo que está vivo hoje e que vai cumprir. Ele vai cumprir a palavra, as palavras que estão neste livro. A fé não buscava o quando, mas a certeza. A fé não busca o quando, ela busca a certeza que está firmada na verdade das palavras ditas por Jesus. Por isso, as coisas que em breve devem acontecer. Esta certeza é verdadeira, porque foi Jesus quem disse que ele não vai te deixar sozinho. Concluindo, nós aprendemos hoje que o Apocalipse é uma mensagem atual. Embora um livro que tenha sido escrito há 2000 anos atrás, tem uma mensagem tão atual como a de toda a Bíblia, a palavra de Deus. E para que possamos compreender essa mensagem atual e colocar em prática nossas vidas, é preciso saber algumas chaves de entendimento. Primeira, a palavra Apocalipse não significa fim do mundo, mas sim revelar, descobrir, desvendar, expor. Todo o livro, então, é uma revelação, uma exposição feita por Deus das verdades que de outra forma permaneceriam ocultas. Uma outra chave importante para entendermos é que esta revelação dada a João foi ordenada pelo
próprio Jesus para que ele escrevesse um livro. E foi dirigida às 7 igrejas da província da Ásia. Essas 7 igrejas, embora sejam históricas, elas representam as igrejas locais de todas as épocas, de todas as nações que já existiram e que vão existir. Terceira chave, importantíssima para entendermos a mensagem do Apocalipse hoje, é a perseguição que foi feita à igreja do final do século I e que continua nos dias de hoje. E vai continuar. A coisa não vai melhorar, não. Quarta e última chave, para entendermos a mensagem do Apocalipse, era que a perseguição não era o único perigo ao qual as igrejas estavam expostas. Precisava combater os desvios doutrinários, o mal, as heresias, os falsos profetas, as conformações com as coisas do mundo. Alguém certa vez contou que uma medalha cunhada por ordem de um imperador romano chamado Diocleciano, não é Domiciano, é um outro imperador chamado Diocleciano. Então alguém contou que uma medalha cunhada por esse imperador romano chamado Diocleciano trazia a seguinte inscrição: que o nome de cristão seja extinto. Você sabe quem foi Diocleciano? Você já ouviu falar de Diocleciano? Quando ele viveu? O que ele fez? Certamente, talvez só os historiadores conhecem ou já ouviram falar do Diocleciano. Mas o nome cristão continua a definir aqueles que são salvos por Jesus Cristo e constitui a sua gloriosa e indestrutível igreja até o dia de hoje. Estas chaves de entendimento sobre o livro do Apocalipse nos permitem entender as táticas que o inimigo de nossas almas usou e usa para enganar o povo de Deus desde o início da igreja. As 3 estratégias do diabo contra a igreja: perseguição, desvio e pecado. O diabo estava em ação e continua em ação até os dias de hoje, perseguindo o povo santo de Deus. A investida do diabo à igreja foi um movimento múltiplo. Ele atacava e ataca em várias direções e continua atacando com seus dados inflamados da perseguição, do desvio e do pecado. Para terminar, a famosa historinha que eu sei que você estava esperando e com saudade das minhas historinhas. Pois bem, anos atrás, essa é uma história verdadeira. Anos atrás, as autoridades comunistas da China encarregaram um dos seus maiores escritores de escrever uma biografia do grande missionário batista inglês na China no século XIX, Hudson Taylor. Você já ouviu falar de Hudson Taylor? E o objetivo das autoridades comunistas era denegrir a figura deste grande pastor missionário batista. Queriam desacreditar esse homem perante os chineses. Mas olha que interessante. A proporção que aquele escritor ia pesquisando sobre Hudson Taylor e escrevendo o seu livro, ele ficava impressionado com a vida, com o caráter, com a mente, com a vida piedosa de Hudson Taylor, que aquele homem santo, homem de Deus era. Sabe o que aconteceu? Aquele escritor comunista chinês, ele não resistiu mais. Ele abandonou o livro, ele renunciou ao seu ateísmo e aceitou Jesus como Salvador. Preste atenção, meu amado, com toda certeza o diabo perseguiu ferozmente o Hudson Taylor enquanto ele pregava o evangelho de Jesus naquela China do século XIX. Mas aquele homem de Deus, aquele santo homem de Deus, permaneceu fiel às revelações da palavra de Deus. E até hoje, 116 anos após a morte de Hudson Taylor, o testemunho da vida e da fidelidade de Hudson Taylor a Jesus continua falando e salvando vidas. Meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, não importam as tribulações, problemas, pandemias, dias difíceis.
que você passou, possa estar passando agora ou possa passar no futuro. Saiba que Jesus é o Alfa e o Ômega. Jesus é o Todo-Poderoso. Ele estará com você, te abençoando, te fortalecendo, te enchendo de sabedoria e fé para vencer esses tempos ruins e você se tornar uma bênção para todos que vivem ao seu redor. Eu quero terminar dizendo que, e orando a Deus, que o seu desejo seja o meu desejo, o desejo de Jesus, expresso em Mateus capítulo 5, verso 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Deus te abençoe. Amém.